Olá, hoje a gente vai mergulhar num tema super importante e, infelizmente, muito atual. Vamos falar sobre as limitações geográficas e emocionais e como elas impactam a formação da identidade dos estudantes. E para isso, vamos conhecer um projeto de intervenção incrível que aconteceu lá no Colégio Francisco Lima e que buscou transformar uma realidade bem difícil, cheia de conflitos. Bom, e só para contextualizar, essa nossa análise é baseada num projeto de intervenção real, tá? Ele foi desenvolvido pelo Rafael Souza Calado, com a orientação da professora Franciene Aparecida da Silveira. É o trabalho de conclusão dele para especialização em escolas resilientes e educação para redução do risco de desastres, um curso da Universidade Federal de Juiz de Fora, com conclusão prevista para 2025. Então, vamos lá. Para a gente entender de verdade o peso desse projeto, a gente precisa primeiro dar uma olhada no cenário do Colégio Estadual Coronel Francisco Lima. A situação lá era bem complicada, sabe? Marcada por muita violência e tensão. E olha, é importante dizer que esse não era um caso isolado, infelizmente. Para você ter uma ideia, dados do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania mostraram um aumento de mais de 18% nos índices de violência escolar no Brasil, isso só entre 2023 e 2024. É um número que acende um alerta gigante, né? Mostra como o tema é urgente em escala nacional. No caso específico do Colégio Francisco Lima, a coisa era tão séria que a escola acabou ganhando o apelido terrível, Francisco Lixo. Pensa no peso disso. Isso já mostra o tamanho do abismo que existia entre a escola e as necessidades da comunidade ao redor. A rotina lá era marcada por brigas o tempo todo. Tinha muita tensão territorial, com alunos de bairros diferentes trazendo essas rivalidades para dentro da sala de aula. E o pior, não existia nenhum espaço, nenhuma ferramenta para mediar esses conflitos. Era uma bola de neve, um ciclo de violência que só crescia. Mas no meio desse cenário tão difícil surgiu uma luz. Uma nova abordagem começou a ser pensada. Uma que queria construir um caminho diferente, o da resiliência para toda a comunidade escolar. E o que seria essa tal de resiliência escolar que o projeto propõe? Bom, a ideia é basicamente criar um ambiente, um ecossistema mesmo, de mais empatia e afeto. Um lugar onde o diálogo aberto sobre o que incomoda, sobre as tensões, seja a ferramenta principal para resolver os problemas. Sabe, transformar o conflito em conversa. Então, o grande objetivo era esse: quebrar os ciclos de violência do passado. E para conseguir isso, o primeiro passo era fundamental: entender a fundo como é que as barreiras, tanto as geográficas quanto as emocionais dos alunos, estavam atrapalhando o aprendizado deles. E é aqui que o projeto fica ainda mais interessante, o método que eles usaram. Porque, em vez de ser uma coisa imposta de cima para baixo, os protagonistas da pesquisa foram os próprios alunos. Eles se tornaram os pesquisadores da sua própria realidade. E o processo foi super bem pensado, olha só. Primeiro, eles analisaram o problema da violência. Depois, junto com a turma 802, levantaram as principais questões. A partir daí, rolou um debate para definir quais eram os temas que mais incomodavam a galera. Com isso em mãos, eles criaram juntos um questionário que foi aplicado na escola inteira. E no final, foram eles mesmos que analisaram e apresentaram os resultados. Incrível, né? E no meio de tudo isso, teve uma pergunta central, uma pergunta-chave que foi feita para 161 estudantes. Uma pergunta simples, mas muito poderosa. Você já sofreu algum tipo de preconceito? E aí, o que será que essa pesquisa, feita pelos próprios alunos, revelou? Bom, os resultados deram o pontapé inicial para uma conversa que, sinceramente, já estava mais do que na hora de acontecer naquela escola. E os números são chocantes. Dê uma olhada. Dos 161 alunos que participaram, 159 disseram sim que já sofreram preconceito. Apenas 2 disseram não. É um número que fala por si só, mostrando a dimensão do problema que eles tinham em mãos. E a pesquisa foi mais a fundo para entender que tipos de preconceito eram esses. O racial apareceu em primeiro lugar, com 152 menções. Logo depois, veio o bullying, com 123. E também foram citados o machismo e a homofobia. Isso mostra como as experiências dos estudantes eram complexas e dolorosas. Outra pergunta importante foi sobre o bem-estar no ambiente escolar. E aqui as respostas se dividiram um pouco. A maioria, 110 estudantes, disse que se sentia bem. Mas um número bem significativo, 47 alunos, respondeu que não se sentia bem. É um sinal claro de que algo precisava ser feito. E olha que interessante, a pesquisa trouxe à tona uma coisa que nem estava no radar no começo. Um conflito silencioso, latente, de intolerância religiosa.
Isso apareceu principalmente na tensão entre alunos de igrejas neopentecostais e de religiões de matriz africana. E esse é um ponto fundamental. Esse projeto não pode ser visto como uma solução mágica que resolveu tudo. Pelo contrário. Como o próprio autor do trabalho ressalta, o grande valor dele foi abrir um espaço contínuo de diálogo. É o começo de uma jornada, não o fim. Então, vamos amarrar as pontas? O que a gente pode tirar de lição desse trabalho tão importante? Vamos ver a conclusão e os próximos passos. Fica claro que este projeto de intervenção é um trabalho de altíssima qualidade. Ele é um exemplo perfeito de como a pesquisa acadêmica não precisa ficar só no papel. Ela pode e deve gerar transformações reais e muito positivas no chão da escola. E uma iniciativa como essa também diz muito sobre o papel da universidade, né? Reforça aquele compromisso de formar profissionais que são mais do que apenas técnicos, profissionais éticos, críticos que sabem ouvir, analisar e que estão prontos para ajudar a construir uma sociedade mais justa. E um aviso importante. Esse material que a gente apresentou é uma síntese do trabalho de conclusão de curso original e foi produzido com apoio de inteligência artificial, ok? Para fechar, fica uma reflexão. Construir escolas mais resilientes, mais seguras, é um desafio constante, não é algo que a gente faz uma vez e pronto. Então, a grande pergunta que este projeto deixa no ar é como a gente pode pegar essas lições e levar para outras escolas, para outras comunidades. Se você também acha que conversas como esta são importantes, fica o convite. Siga o nosso canal, curta o conteúdo e compartilhe. Assim, a gente ajuda essa informação a chegar em mais gente. Muito obrigada.